num dos clientes nosso aqui, trabalha na mesma empresa que eu, na CAP. Estou fazendo gestão para trazer o Lucas para o meu time. Já vou ser bem sincero aqui. Aí é bom, né, Eric? Estou aqui tentando, mas existe uma questão diplomática, mas a gente está, né? Tem um time aí, o Estevão, por exemplo, está aqui com a gente, o Vitor, acho que está aí também. Acho que não sei se eu vi o Vitor conectar. Acho que vi, mas não sei se ele já. Ah, tá aí, Vitor, tá aí também. Tô aqui. Então, tem uma galera nesse cliente que está direto comigo aqui e tem um outro pessoal que não está direto, né? Mas que estão com o ServiceNow. Então, a gente, por conta da empresa, enfim, como era organizado, a gente está nesse processo. E, várias boas referências do Lucas aí, né? Eu recebi, e o Lucas se dispôs também a trazer conhecimento, ajudar a gente, que é muito legal, né, cara? Chegou aí há pouco tempo aqui no grupo e já está querendo ajudar a gente, querendo trazer um conhecimento. E o que ficou mais legal, que casou assim, porque lá atrás, quando eu montei a estrutura de reuniões que a gente deveria fazer, de sessões de assuntos específicos, o SLA estava lá, porque é uma coisa que eu entendo que é muito importante para a galera conhecer, para a galera saber. E aí, quando o Lucas trouxe esse assunto, eu falei, cara, perfeito, casou perfeitamente aqui. E aí, meu camarada, tá contigo, a bola aí, cai para dentro e vamos embora, vamos aprender. Perfeito, pessoal. Boa noite, me ouvem bem aí? Sim, Lucas. Show. Legal. Bom, primeiro agradecer aí a presença de vocês, tá? Vocês tiraram um tempo essa noite. Me chamo Lucas, eu estudo e atuo com ServiceNow há 3 anos. Quando eu falo que eu estudo é exatamente pelo que o Eric falou, é constante, é um universo muito grande, vocês sempre vão ter coisa nova para aprender. E comecei a minha trajetória com o ServiceNow porque eu atuava em governança de TI, eu era mais a parte processual, e a gente utilizava antes do ServiceNow o Remedy TSC2, né? Alguns de vocês devem conhecer, outros não, mas basicamente é uma ferramenta de ITSM. Nessa migração para o ServiceNow, o meu papel ali foi ser ponto focal do módulo de SLA, então eu tive muito contato, né, nessa migração, e ainda mais porque na ferramenta anterior a gente tinha alguns contratos de alguns clientes que não podiam parar. Então, foi bem intensível isso, e acabei criando familiaridade com os campos do SLA Definition. A gente chegou a fazer um projeto em Analytics para automatizar algumas apurações, e aí acabei migrando para a turma de sustentação, né, após esse projeto, e cá estou, né, atuando em sustentação ainda. Hoje o carro-chefe aqui é o AppNGI Studio e o ITBM, mas ainda, à medida que eu vou tendo tempo livre, eu vou estudando os outros módulos também. Tá? Vou espelhar minha tela. Legal, só para quem estava na reunião anterior, a gente falou muito do App Engine ali, né, que é o Intelligent Apps, como preferirem, e é um módulo que está bombando, né, então a gente tem alguns clientes hoje aqui no Brasil, crescente, pedindo gente com essas skills de App Engine, né, dessa parte no-code, low-code, e um deles é esse que o Lucas está falando, que é onde ele está alocado hoje. Vocês estão vendo aqui, né, SLA Definition? Sim, aparecendo aqui. Perfeito. Vamos lá, então. Desmistificando, né? Quando vocês olham o SLA Definition, acredito que muitos de vocês é o primeiro contato com esse termo. Então, vamos lá. SLA Definition é um módulo, tá? Dentro da ServiceNow, mas, afinal, o que significa SLA, né? O que significa esse termo? A gente vai passar por esses pontos, então. O primeiro tópico que a gente vai abordar é, de fato, o que é SLA? Qual o significado da sigla? Qual o objetivo dela? Segundo ponto, a gente vai dar um preview, né, sobre governança de TI e qual a importância da SLA dentro de governança de TI, que é o carro-chefe que vai dizer a saúde da empresa e seus contratos. A gente vai abrir a plataforma da ServiceNow e passar pelo módulo afim, né, tecnicamente, e falar um pouquinho da tabela Task SLA, tá? Que ela é core desse módulo da SLA Definition, tá bom? Então, vamos lá. O que é SLA? A sigla, ela significa Service Level Agreement, tá? Traduzindo para o português, nada mais é do que um acordo de nível de serviço. Assim, desenhando, tá? Pense que esse acordo de nível de serviço
é um aperto de mão. São partes interessadas que vão tornar tangível algo contratual. Perfeito? Então, vamos lá. Um contexto de governança de TI nesse meio. Como eu falei para vocês, esse acordo de nível de serviço é entre partes interessadas. No ambiente que eu trabalhava antes, basicamente era assim. Tinha uma empresa, a prestadora de serviço, e tinha o cliente. O meio entre eles, né, algo contratual entre eles, era o time de vendas. Queria vender algo para o cliente, né? Então, assim, time de vendas dessa empresa, ela quer que o cliente contrate o serviço dessa empresa. Mas isso aqui não pode ser boca a boca. Tem que ter algo tangível para isso. Tem que ter uma assinatura. Então, existe a chamada proposta técnica. E por que ela é importante? Geralmente a SLA, ela vem de indicadores contratuais. Ou seja, se ele tiver atingido, se de fato o contrato for de fato atendido, ok. O cliente está pagando por esse serviço, a empresa está prestando o serviço, ok, tudo certo. O problema ocorre quando esse contrato não é atingido, né? Há uma quebra de contrato. Só que para a gente apurar isso, se está dentro ou se está fora, a gente precisa de um mecanismo. E é aí que entra a SLA Definition. Ela vai dizer se nosso contrato está sendo atingido ou não, tá bom? E além disso, o time de vendas, ele vende essa proposta técnica para o cliente. Mas também tem um time operacional por trás disso na empresa prestadora de serviço. E esse time operacional, ele geralmente tem ali em sua meta a SLA. Então, ele sempre busca atingir a SLA e exatamente o percentual que está prescrito nesta proposta técnica. Então, o SLA é tanto um indicador para o time operacional, quanto para o time de vendas, quanto para o cliente. Isso tudo aqui vai envolver se de fato haverá multa ou não, tá bom? Que é um overview bem básico. Então, assim, esse conceito que eu estou explicando para vocês de forma bem prévia, ela faz parte do framework ITIL, tá? É um dos conceitos dessa biblioteca de recomendações. Ele vai prescrever, né, indicadores e KPIs, né, que são indicadores chaves de desempenho. Vai ter também uma apuração, né, ou caso haja uma quebra de indicador, vai ter uma multa contratual. E também acontece bastante se o que foi prescrito em contrato, o cliente não está seguindo direito. Pode ocorrer isso. E aí vai haver um abono. Ou seja, por mais que tenha ocorrido uma quebra de SLA, o cliente abona essa quebra, então não vai mais existir ela. Acontece bastante isso também. Multa contratual, caso não tenha abono, tá? E essa multa contratual geralmente é financeira. Então, pois bem, quais são os indicadores mais comuns nessa proposta técnica? Geralmente a gente tem bastante indicadores de incidente, né? E é geralmente um percentual. Mas afinal, o que é um incidente? Pense o incidente algo muito crítico que vai ferir a saúde da empresa. E essa criticidade, ela geralmente é prescrita em tempo. Então, há algo quebrado, tá? Tem alguma máquina no cliente que está quebrada e eles exigem, assim, que tenha um tempo muito rápido para ser atendido e corrigido. Coloquei aqui um copo derramado, né? Pensa que isso aqui tem que ser limpado o mais rapidamente possível, tá? Então, geralmente, esse incidente aqui, ele tem um tempo muito agressivo, tá? São coisas de minutos a horas e geralmente eles são 24/7. O que é 24/7? Horas corridas, não é horário comercial. A gente também fala bastante de requisições e solicitações. São algo importante, mas ele pode esperar em horário comercial. É um onboard de funcionário, um novo notebook, um novo headset, um reembolso de viagem para o funcionário. Então, de fato, ele tem um tempo para ser seguido, mas não é tão crítico quanto o incidente. Nós falamos também bastante de mudanças planejadas e emergenciais nessa proposta técnica. Bastante de problemas e relatórios de causa raiz com base no incidente, né? Ou seja, após corrigido, há uma investigação com base nesse incidente. Às vezes o incidente pode ocorrer de uma mudança não planejada, uma mudança emergencial. Então, uma coisa está relacionada à outra. E para essa investigação, há um indicador de problema e de relatório de causa raiz para que isso não ocorra mais. Tá bom? Então, assim, eu trouxe um overview de alguns indicadores bem comuns, tá? E tem também um quinto, que é o de indisponibilidade. Ou seja, imagine que ocorreu um incidente, aconteceu algo muito grave, e uma máquina ali, imagina na virada do Natal,
ter um processamento de cartões de débito, de crédito no site, e isso fica indisponível durante 12 horas. São 12 horas de indisponibilidade de um serviço que deveria ser 24/7, interrompível, né? E se isso ocorre, há também uma multa perante a proposta técnica, tá bom? Dentro disso, o SLA, ele tenta sempre medir o ciclo de vida de um chamado. Então, assim, pense na ServiceNow como uma grande plataforma para diversos tipos de chamados. E eles podem ser 24/7, né, horas corridas, ou 8/5, né, horário comercial. Dentro disso, eu trouxe um exemplo do ciclo de vida de chamados de incidentes. Esse ciclo de vida, a gente fala geralmente que são status, né? Então, assim, imagina que um incidente foi aberto agora na plataforma. Ele nasceu agora. Ele nasce com status new. Após ele nascer com status new, quando a equipe, né, o time operacional da empresa que está prestando o serviço aceita esse incidente e começa a tratá-lo, geralmente ele muda para in progress, ou seja, ele está em tratamento. Tá? Então ele vai lá e muda esse incidente, muda o ciclo de vida dele para in progress. Ele também pode, ao longo desse caminho, desse ciclo de vida, mudar para on hold. O que é on hold? Em espera. Então, ele está aguardando um fornecedor, ele está aguardando uma resposta de um cliente, ele está aguardando alguma coisa. Geralmente, quando ele está em um hold, ele precisa ser justificado e vai haver uma pausa no tempo de SLA contratado, tá? Geralmente. Após um hold, ou às vezes nem passando pelo hold, vindo de in progress direto, ele é resolvido, tá? E após ele ser resolvido de fato, ele pode ser fechado, problema sanado. Isso é um exemplo de um ciclo de vida de um chamado de incidente, ok? O que é interessante a gente notar, alguns termos que a gente ouve bastante em proposta técnica e em SLA, é o termo response ou reação. O que é isso? É o tempo de aceite desde o momento que o incidente é criado até o momento que ele é aceito e começado a ser tratado. Então, entre o status 1 e o status 2, para incidente, para algo tão crítico assim, algumas empresas exigem um contrato que tenha um tempo de reação previsto, tá? Por ser algo tão crítico em 24/7. Nesse raciocínio, quando a gente fala do ciclo de vida todo de um incidente, desde o status 1 até o status 5, a gente fala de tempo de resolution, ou resolução, tá bom? Que é passando pelo tempo todo. Vou dar um exemplo aqui de outro tipo de tabela, outro tipo de registro na ServiceNow, que é solicitações ou as chamadas AS-Tasks, que são tarefinhas. Os status, a nomenclatura pode ser diferente, mas a lógica é a mesma. Ela vai ter o seu momento de nascimento, que é o status open, vai passar por in progress, pode ser pendente, né, ou seja, pausar o SLA, e ela também pode ser fechada, tá? Todo esse status das solicitações, S-Tasks, a gente também denomina de Target Resolution, ou seja, indicador de resolução, tá bom? São dois exemplos, tá? Não tomem isso como regra, nem para decorar, são exemplos de nome de status, porque dependendo do tipo de registro que você olha na ServiceNow, os status podem ser diferentes, mas a lógica, né, o tipo de tratamento é basicamente o mesmo. Ah, e aliás, as solicitações, por serem solicitações, não serem algo tão crítico assim, elas costumam ser em horário comercial, ou seja, 8/5, tá? Passar aqui. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos de indicadores que geralmente a gente encontra na proposta técnica e os seus respectivos SLAs. Imagine que na proposta técnica, né, um contrato com várias linhas, ele tem lá 90% de reação de incidente prioridade 1, SLA de 15 minutos, escala 24/7. Tá, mas o que é isso aqui? Significa que se eu tiver um incidente, eu preciso apurar entre o nascimento dele até ele ser colocado em progress, com prioridade 1, tá? Toda vez que ele tiver prioridade 1. E isso aqui, ele tem que ser atendido em até 15 minutos. Então, a gente tem que ter um módulo no ServiceNow para apurar isso. E ainda bem que temos, né? A gente tem algo pronto já, que é a SLA Definition. E além disso, a gente consegue colocar também para ela sempre olhar isso aqui em tempo real, em escala 24/7. Então, isso aqui é sensacional.
Tem algo também que a gente costuma encontrar, que é o indicador de resolução de incidente de prioridade 1, SLA de 2 horas, escala 24/7. O que é isso, afinal? Ele está pedindo aqui para a gente calcular na ferramenta o ciclo de vida todo de um chamado. E se esse incidente passar de 2 horas corridas, vai haver uma quebra de contrato. Então, imagina uma base com várias linhas, a gente extraindo, estando verdadeiro ou falso. Se grande parte desses chamados estiverem como verdadeiro, tiverem de fato violado, e quebrar esse percentual de 90%, há uma multa contratual. E assim, pessoal, isso aqui dita muita coisa que acontece nas empresas. Havendo multa ou não, um time pode ter 10 funcionários e mês que vem ele pode ser entendido que ele precisa de mais 15 funcionários de 20, pois o apetite do time não está sendo atendido pelo que foi vendido pelo time de vendas, tá? Então isso daqui é muito indicador para que possa estabelecer a saúde de uma equipe, tá bom? Trouxe aqui também um exemplo de um indicador de solicitação. Por ser solicitação, o tempo de SLA pode ser mais abrangente e a prioridade pode ser menos crítica. Aqui eu trouxe um exemplo de 48 horas. Significa que quando uma solicitação é aberta, até ela ser fechada, ela precisa de 48 horas em escala 8/5, horário comercial. Em alguns casos a gente cadastra também o feriado para ser abonado, então ele conta de segunda a sexta em escala comercial, final de semana ele não conta. Por isso que o SLA é menos agressivo. Então, vamos lá. Trouxe aqui para a gente ser direcionado para a plataforma, e aí eu vou mostrar para vocês, de fato, como que a gente cadastra. Até aqui tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida? Posso seguir? Quem quiser botar no chat aí, pode colocar também. Fica à vontade aí. Ô Lucas, é o Alex aqui. Essa parte de definição, no caso do tempo de atendimento, isso é uma coisa que é acordada entre o cliente e o serviço, no caso? Como é que é definido isso? Geralmente é acordado entre o cliente e a prestadora de serviço. Isso é prescrito em contrato e geralmente a gente tem algumas categorias, alguns serviços específicos. Pensa um cliente que ele é um banco, é uma instituição financeira, e o carro-chefe dele são operações de cartões. E ele tem um evento automático que vai startar toda vez que uma máquina ficar indisponível. Ele contratou você, empresa, para que isso seja restabelecido o mais rápido possível, em 1 hora. Isso é assinado entre o time de vendas e você. Então é um contrato, é um aperto de mãos. E a gente vai cadastrar esse serviço crítico dele nas plataformas ServiceNow em forma de SLA Definition. Então é basicamente assim que funciona. Consegui responder? Conseguiu. E uma outra pergunta só, aquela questão do on-hold lá que você falou, né, daquele tempo ali que fica dependendo, aquilo dali também se define se de fato anda o cronômetro ali, se o tempo corre ou não, isso também é definido. Sim, isso também é definido. Não é uma regra universal, né? Se fosse, a gente não precisaria cadastrar as SLAs sempre, né? Então, assim, geralmente isso é definido em contrato. O ITIL prescreve ali um pouco sobre isso, né? Que ele diz que tudo bem ter uma pausa de SLA, mas essa pausa, a fim de auditoria, se alguma auditoria analisar mesmo uma base de dados e ela notar que ela foi colocada em pendente erroneamente, aí gera multa também. Então, assim, tudo bem ter uma pausa, mas isso tem que ser justificável. É pendente do fornecedor, o cliente também depende de alguma resposta. Isso pode acontecer ou não, depende muito do contrato. Valeu, obrigado. Até pegando um gancho aí com o que o Lucas falou, e eu acho que tentando materializar mais, imaginem um incidente que foi aberto por um solicitante por uma coisa que não estava funcionando, específica. Esse incidente, esse protocolo de incidente vai cair para um grupo tratado dentro do ServiceNow. Na hora que o técnico ali, o cara que trata, que vai resolver aquele erro, ele se depara com as informações do incidente, ele pode não conseguir entender o que está sendo descrito como erro. Ele não pode até, muitas vezes, nem achar o erro. Então, ele precisa de mais informações do solicitante, da pessoa que abriu o incidente. Então, ele vai fazer, isso aí que o Lucas mostrou, ele vai colocar esse incidente on hold, vai travar o incidente e faz todo sentido travar o SLA, né? Porque ele precisa de mais informações para trabalhar naquele chamado. Então, ele devolve o incidente, teoricamente, para o solicitante pedindo mais informações, me ajuda aqui, ou faz uma call comigo, enfim, coloca mais evidências para eu conseguir tratar. E aí o solicitante, após colocar essas novas evidências, aí sim volta a contar o cronômetro.
entendeu? E aí o que o Lucas falou é importante, numa auditoria, eles vão olhar isso, tá? Quando esse incidente foi colocado como on-hold, foi coerente o que o técnico ali, a pessoa, o operador que está resolvendo o chamado, ele foi coerente o que ele pediu ou ele botou ali porque tem muita malandragem? Eu sei porque, né? Time de dev, o cara às vezes vai e joga no on-hold ali pedindo uma coisa do usuário que não precisa pedir, justamente para travar o SLA, entendeu? Mas assim, a ideia faz todo sentido, né? Você tem que parar o cronômetro se você não consegue tratar pelo fato do insumo colocado ali na abertura do chamado ter sido pouco. Bora lá. Vocês estão vendo minha tela agora, né, na plataforma? Estamos vendo sim, Lucas. Beleza, perfeito. Ó, pessoal, o que eu estou mostrando aqui agora, deixa eu fazer o caminho completo, tá? Filter Navigator, pesquisando o SLA Definition. Vocês vão encontrar a aplicação de SLA, tá? Dentro dela tem o módulo SLA Definition. Esse módulo é o cadastro de um indicador na plataforma. É o cadastro de uma SLA. Eu penso que a SLA é uma leitura de formulário. Você vai apontar quais tipos de formulário de chamados você vai olhar. Em visão de lista, né? A gente tem essa visão. Aqui são alguns exemplos que eu cadastrei para mostrar para vocês o caminho completo. E uma das boas práticas que eu sempre preguei na minha empresa anterior e que eu ressalto para vocês é detalhar o máximo possível, o mais sucinto possível, padronizado, é a coluna name. Essa coluna name, ela é muito importante para que não seja genérica. Geralmente, quando a gente implanta um ITSM numa empresa, tem poucas SLAs, se o cliente não tem muita afinidade com isso. Outras pode ser que tenha uma infinidade de regras, já está muito estruturado. Mas quando vocês começam com poucas e colocam um nome genérico, por exemplo, reação 15min, e isso começa a ter um volume muito grande de novos cadastros, fica algo muito genérico para você dar manutenção depois. Então, assim, boa prática é sempre você prescrever o que contém dentro dessa regra na nomenclatura. Então, aqui eu tentei fazer um deparo dos indicadores que eu dei como exemplo para vocês e coloquei o nome assim, ó, service now, né, desse treinamento, reação, INSE, que é de incidente, P1, ou seja, prioridade 1, 15min, que seria 15 minutos, 24/7. Então, assim, só de eu bater o olho na nomenclatura, eu sei o que é, qual é o objetivo dessa regra. Isso é bom para mim, se eu for dar manutenção agora, ou para o futuro pessoa que vai dar manutenção nessa regra também, tá? Aqui, ó, resolução de incidente P1, 2 horas. No caso, service now resolução SCTESC P4, 48 horas, 8/5. Tudo bem, a gente até tem aqui, né, as colunas duration, tem a coluna de table, mas tem alguns momentos, principalmente quando vocês vão participar de um projeto de analytics, que é muito importante você ter uma coluna como chave primária, que vai dizer, de fato, o que contém dentro dessa regra, tá bom? Então, é a primeira boa prática aí que eu ressalto. Vou acessar essa primeira para mostrar um pouco dos campos. Deixa eu mudar o escopo aqui para o global. Então aqui, ó, é o formulário da regra de SLA. Essas regras de SLA, elas são cadastradas no módulo de SLA Definition e geralmente, né, a tabela delas se chama assim tecnicamente Contract Underline SLA. É aqui que vai conter todas as regras de SLA cadastradas. Passando pelos campos. A gente tem um campo name, tá, que eu comentei com vocês. Tem o type, SLA, pode ser OLA. Geralmente a OLA não tem tanta importância quanto a SLA e algumas empresas utilizam, tá? Mas geralmente é a SLA que nós utilizamos. Tem a target. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver o que é. Se não me engano, acho que tem um campo description também. Ah, legal. Tem um campo description também, se eu não me engano também. Bom, passando aqui, ó, target. A gente tem dois, que é o response e o resolution. O response eu expliquei para vocês que ele mede o tempo de aceite do status new até o in progress, e o resolution ele mede todo o ciclo de vida de um chamado, tá bom? A table, nesse caso eu estou olhando para a tabela de incidentes, e essas tabelas aqui, imagine que você está criando um aplicativo do zero, e você vai decidir se a sua tabela é estendida da task ou não. É bom você estender da task, pois essas tabelas aqui são todas estendidas da task, e o fato dela ser estendida da task faz com que você consiga atrelar uma regra de SLA a essas tabelas, tá?
É um acelerador que facilita a nossa vida como desenvolvedor na plataforma. A gente também consegue definir alguns flows, né, algumas automações de processos. A gente consegue habilitar logs, né? Tem esse campo que significa que essa regra está ativa. E, bom, aqui do lado direito, tem a aplicação que está selecionada, nesse caso é a aplicação global. Tem a duration, que nesse caso, a duration para esse indicador, eu coloquei 15 minutos, tá bom? Então, pode colocar em dias, horas, minutos e segundos. Tem esse campo que se chama schedule, que é esse campo que vai definir a escala que vai ser contabilizada o seu SLA. Nesse caso, 24/7. Não quero que ele pare em finais de semana nem feriados, mas se eu quisesse, tem como você selecionar outros, que eu vou mostrar no outro indicador. E tem o time zone também, tá? Então, esse daqui é o cabeçalho padrão de algumas regras de SLA. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Posso seguir? Ô, Lucas, Sim? boa noite. Boa noite. Eu queria saber um pouquinho sobre o schedule, porque o que acontece? Eu aprendi a trabalhar com ele em horas, por exemplo. Se eu tenho uma escala 8x5, por exemplo, 8x5, 8 horas trabalhadas por 5 dias, é o horário comercial. Porque na hora de eu desenvolver um SLA de 2 dias, por exemplo, eu não posso simplesmente vir e colocar 2 dias, que nesse caso eu contaria 24 horas, não 2 dias úteis. Tá, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Quando você coloca 2 dias aqui e você coloca uma escala de 8x5, seria isso? Isso. Em vez dele contar 2 dias úteis, ele está contando por 48 horas. Perfeito. É que assim, ó, imagina que você tem um horário comercial de 8 horas, certo? Se você soma 8 vezes 5 na semana, vai dar um tempo, né? Se você contabiliza isso em 24/7, ele vai acabar em 2 dias. Agora, se você multiplicar ele por horário comercial, ele demora um pouco mais de tempo. Então, os 2 dias que você cadastra em escala 8x5 podem se tornar 5, 6 dias, uma semana, dependendo de quanto que cai. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não, entendi. É porque primeira vez que eu fui mexer com o SLA, eu justamente fiz isso. Era uma escala comercial. Eu fui lá, joguei 2 dias, depois o cliente veio e falou: ó, meu SLA tá dando errado, ele tá maior do que eu pedi. Uhum. Então aí eu fui procurar entender como funcionava a questão do SLA. E tem alguma maneira, por exemplo, para contabilizar em horário comercial, só que em vez de eu contabilizar as horas, tem que pegar uma calculadora, por exemplo, pegar, 30 horas, isso vai dar em quanto em horário comercial? Vai dar, sei lá, 5 dias, por exemplo, um exemplo. Teria alguma maneira de, em vez de eu ter que calcular isso, ter que jogar, por exemplo, em dias, ou só no caso da 24/7? Geralmente eu trabalho com horas aqui também, mas é possível você, na Scheduler, você cadastrar exatamente o horário que você precisa. Então, assim, a gente fala 8x5, né, que é uma abreviação, mas às vezes a sua empresa começa às 7 horas da manhã e vai até 4 horas da tarde, por exemplo. Tem como você acessar essa tabela de Scheduler e cadastrar exatamente o tempo que você quer que comece e que acabe, né? Agora, geralmente a gente trabalha com, no máximo, dias aqui. Então, se você coloca dias e você coloca 8x5, você tem que se atentar com essa escala assim, tá? Fazer a soma para ver se vai demorar muito ou vai ser realmente o que o cliente está pedindo. Fechou, Lucas. Obrigadão. Imagina. Posso seguir, pessoal? Ô, Lucas, Sim? você nessa aula aí tá planejado cadastrar uma schedule aí pra gente ver? Eu nunca trabalhei com a tabela de schedule. Lógico, mostro sim. Vou mostrar sim, estou planejado para isso mesmo. Beleza. Valeu. Ó, vamos lá. Então, eu vou mostrar qual que é a condição de início desse indicador de reação, tá? Na regra de SLA. Então, aqui embaixo, coloquei algumas condições. E, assim, pessoal, pensa que essa abinha de Start Condition, se eu não colocar nada, já fiz isso, não coloca nada aqui. E na tabela de incidente, todo e qualquer incidente que for aberto vai atrelar essa regra. Então, quanto mais você funilar os critérios aqui nessa condição de início, melhor é. Tá? Esse é o primeiro ponto.
O segundo é como é um indicador que eu estou trabalhando nesse momento, é a prioridade 1 para a tabela de incidente, eu coloco aqui um campo, né? Prioridade é 1. Como eu quero pegar sempre do momento que ele começa, eu coloco que o incidente vai ser ativo, o status é new, é o momento que ele inicia, e eu tenho o hábito de colocar reassignment count igual a 0, ou seja, sempre pegar esse indicador na primeira designação, para realmente medir o tempo de aceite. Tá? Por que eu faço isso? Porque eu sempre habilito o retroactive start e o retroactive pause, e eu sempre seto o opened. Isso aqui é importante quando você tem uma base histórica e por alguma razão você quer reprocessar o histórico porque alguém cadastrou errado, porque a hora não estava condizente com o que deveria ser, tá? Então, é importante você habilitar esses campos, porque em alguns momentos você pode reprocessar essa base histórica. Imagine que semana passada tinha 100 incidentes, e esses incidentes estavam cadastrados para 10 minutos, mas deveria ser 15. Você, ativando esses campos, você tem o poder de reprocessar essa base histórica, tá? Aqui embaixo eu coloquei também para ele cancelar quando não for a prioridade 1, caso isso ocorra. Na condição de pausa, a reação a gente não coloca. E na condição de parada, eu coloquei para ele parar de contar quando o cara colocar em progress. Né? Colocou em progress, parou de fato. Pretendo criar um incidente para mostrar na prática como é que isso vai funcionar no cálculo. Tá bom? Ô, Lucas, posso fazer uma pergunta? Lógico. Eu não sei, não vi se tu passou por 2 campos ali, que eu acho que é legal, que se não passou, legal falar. Aí, ó, desce aí, no Start Condition. Esses aí, Retroactive e Start, você falou sobre eles? Eu comentei que ele geralmente é para calcular a base histórica, tá? Mas assim, pessoal, esse Retroactive Start e Retroactive Pause. O Retroactive Start é quando você tem um incidente da semana passada, você quer reprocessar ele. Só que além de você habilitar esse campo, você tem que habilitar também a partir de quando você quer pegar. Por isso que eu coloco o Opened. Eu quero pegar sempre do momento de abertura dele. Tem como você colocar outros campos, dependendo do seu indicador, mas eu coloco o Opened. Ou seja, ele foi aberto ontem, dia 15, às 20h37. Eu vou conseguir olhar exatamente esse campo de ontem, se eu colocar o Retroactive. Ele vai recalcular o início. E também ele pode recalcular a pause também. Tá bom? Boa, valeu. Aqui, pessoal, estou mostrando um indicador agora de resolução. Ou seja, ele vai medir todo o ciclo de vida de um incidente. Os campos são idênticos ao de reação. O que eu coloquei de diferente são as horas. Né? Eu coloquei 2 horas devido ao indicador ser mais abrangente. A condição de início é a mesma do de reação, mas é diferente aqui, ó, pause condition. Na pause condition, é o que eu comentei com vocês. A gente consegue colocar alguns campos para a SLA de 2 horas pausar. Tá? Então, tá rolando a SLA, estou em 1 hora da SLA, e eu coloquei em pausa, né, on hold ou resolvido, ele vai parar. Não vai contar mais. Tá? Aí você coloca a justificativa. Se eu for no chamado e colocar o status new ou in progress, né, nessa resume condition, ele vai voltar a contabilizar. Então, essa aba de pause condition, ela funciona dessa forma. Aqui na pause condition, você define quando ela vai pausar a SLA, e aqui embaixo, a resume condition, você define quando ela vai sair dessa pausa. Tudo bem até aqui? Que seria aquela situação lá que a gente exemplificou, né? Que o cara que está tratando o chamado coloca em on-hold porque ele precisa de mais informação do usuário, e aí quando o usuário responde com aquelas informações, ele volta ali para o in progress e volta a contar o cronômetro. Né? Que aí dá para a galera entender aí. Deixa eu te falar, antes de você continuar aí, tem umas perguntas chegando. Você quer concluir essa daí e depois... tem 2 aqui no chat, eu não sei se do Lucas Naves você já respondeu. Seria 48 horas, 2 dias, dividido em 8 horas por dia, na escala 8/5. Ah, tá, essa aí era a dúvida do Matheus. Aí a gente já respondeu. Boa. E aí tem uma aqui do André, né, também, vê aí essa daí. Lucas, pode ocorrer de um determinado momento um SLA ser alterado para um melhor adequado para a equipe? Sim, mais ou menos por conta de um vício por parte do cliente. Ou isso ocorrendo seria obrigatoriamente um novo acordo de nível de serviço. Tá, perfeito. Assim, André,
A gente, assim, a nossa regra do jogo aqui é o contrato, a proposta técnica, tá? Vamos partir sempre desse princípio. Se tem uma nova versão da proposta técnica que a gente vai mudar o SLA, a gente muda. Mas a gente tem que entender a partir de quando isso é válido. Na proposta técnica, geralmente ela vai prescrever a partir de quando esse novo acordo é prescrito. Então, você não vai ter que reprocessar toda a base histórica de 5 anos de chamados. Você vai cadastrar um novo indicador a partir de hoje para frente, se a proposta técnica assim prescrever, tá? Então a gente tem que diferenciar um pouco, mas tentem nunca sair mudando porque um time A falou que deveria ser assim, o que é mais adequado para eles. Geralmente o time operacional sempre vai trabalhar a favor deles, eles vão querer sempre um SLA um pouco maior do que o está prescrito na proposta. Eles sempre vão pensar dessa forma. Então, sempre vejam o que está de fato prescrito ali, o que eles acordaram, e aquilo que vocês têm que ter como regra, tá bom? Isso aí. Beleza? Vou seguir aqui então. Então, falando novamente da resolução, a gente, partindo do princípio que ela pode pausar e sair de pausa, a gente também pode parar de fato a contabilização. E aqui eu coloco que ela pode parar, o status sendo closed ou cancelado, tá? Falando de incidentes. Perfeito? Vou passar para outra regra que eu cadastrei aqui de exemplo também. Vocês vão ver que alguns campos mudam só pelo fato de eu ter mudado a tabela que ele está apontando. Nesse caso, eu coloquei a tabela SE_task. Essa tabela são tarefinhas dentro de uma requisição, né? Tem a requisição, dentro da requisição tem a RITM, que é uma linha de aprovação. Então, assim, você foi contratado agora pela sua empresa. A sua empresa gerou uma requisição para o seu notebook, para os seus acessos, para o seu celular, se for preciso. O pessoal responsável vai aprovar isso na RITM e quando ele aprova vai gerar tarefas dentro da SC-Task e essas tarefas a gente coloca um SLA. Então imagine esse cenário que a gente tem que ter um SLA para cada uma dessas tarefas. A gente aponta para essa tabela e por essa tabela ser algo de fato contratual, mas não ser tão crítico assim, eu coloquei aqui 2 dias em horário comercial, né? Aí vai na dúvida ali do, acredito que era o Lucas. O Lucas, seu xará. né? Meu xará. Então aqui, ó, nesse caso eu coloquei o default, né? Quando eu falo default é algo que já estava cadastrado na plataforma, que ele está prescrevendo. É 8x5, semanal, excluindo feriados. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Até o Estevão tinha comentado também. Dentro dele, pessoal, é uma tabela apartada. Para quem precisa promover componentes entre instâncias, isso aqui geralmente dá problema quando você só atualiza a regra de SLA, mas não inclui o schedule. Esse schedule é um componente apartado desse formulário. Então, a gente, toda vez que for atualizar algo assim, a gente precisa se atentar que a gente está tratando de algo diferente. É até outra tabela, é a CMN_schedule, tá? Nessa tabela, a gente tem um formulário, aqui ele está só falando a nomenclatura desse schedule, e aqui embaixo, a gente tem 2 abas que são bem importantes. Essa primeira aba, ela vai dizer quando que vai começar e quando que vai terminar esse horário comercial. Deixa eu abrir aqui. Essa lista relacionada, a gente consegue dizer que ela é de segunda a sexta, né? Monfry. E a gente também consegue determinar o horário de início e o horário de fim. Tudo bem? Nesse caso, das 8 às 17. Se a sua empresa trabalha horário diferente, a gente criaria uma cópia disso daqui, cadastraria o novo, e aí tá feito. É só vincular a regra de SLA anterior. Tá bom? A gente o que eu já vi de problema aí, né? Só para aproveitar esse gancho aí, que foi um problema real num dos nossos clientes aqui da empresa e que, cara, a gente perdeu horas e horas e horas para resolver isso. Não era nem meu projeto, fui chamado, chega aí, vem cá, me ajuda, pô, a gente parou meia-noite. O que acontece? Configurar um SLA, com o schedule, você coloca uma data de início e data de fim. Você está vendo ali, o do Lucas botou, né? Quando ali? 9/7/2008 até 9/7/2008. E aí, cara, parou de funcionar o schedule, porque tinham colocado uma data de fim, isso foi agora, há pouco tempo, para 31 de dezembro de 2021.
Já começa o ano daquele jeito, né, Eric? E aí, para descobrir isso, meu amigo, a gente bateu, eu e tudo. Então, assim, muita atenção, tá? Se vocês entendem que é uma coisa, que é um contrato, beleza, naquele... configura, mas se é uma coisa que esse schedule ele pode ser usado por várias coisas dentro do ServiceNow, não só SLA. Então, já até uma boa dica aí. Se é uma coisa perene, cara, joga isso lá para frente, porque ele vai parar e ninguém vai lembrar que a data programada para aquele schedule era para o ano, daqui a um ano só, entendeu? Então, muita atenção nisso, porque isso pode dar problema e gera impacto em um monte de lugar, cara. Toda uma operação olhando para isso, e a operação vai olhar o vermelho, que é a quebra do SLA. Ele não quer saber onde está o problema, ele vai te pedir para resolver, né? Então, realmente é importante você saber que é uma tabela à parte da SLA. Então, geralmente eles falam, o SLA está errado, não sei o quê. Revisou todo o SLA, tá certo? Provavelmente é schedule. E o pior é que era 24/7. Nossa. Então, assim, era os casos 24/7. A última coisa que eu ia desconfiar que era ele, porque eu falei, se é 24/7, esse negócio tá rodando, era para estar rodando direto, não era para ter parado, né? E aí eu não me lembro, cara, se tinha gente aqui que tava comigo nessa, mas foi, batemos, cara, nada, olhei tudo, falei, meu Deus, não é possível. Aí eu falei assim, faz o seguinte, bota outro schedule aí, bota um 8/5 pra gente ver. Pum, funcionou. Eu falei, agora entra lá naquele 24/7 pra gente ver como é que ele tá. Aí quando entramos, tava lá. Ele parou de funcionar em 31 de dezembro. Era a última data que ele tinha que funcionar do ano passado. Então, fiquem ligados nisso aí também. Esse all day aí deixa ele infinito? Cara, boa pergunta. Esse all day aqui é todos os dias, você exclui o final de semana. Assim, eu não coloco nada nesse repeat until aqui, ó. Se você coloca, ele vai entender que essa data é a final para ele se repetir. Eu deixo em branco, ele vai se repetir para sempre. É por isso que eu consegui ontem, por exemplo, fazer esse teste aqui, mesmo estando no 2008, porque esse campo estava vazio. Então nesse caso do Eric aí, o repeat until tava marcado, Eric? Não me lembro, né, cara? Eu não lembro nem que eu comi ontem, você quer que eu lembre do tomara que não esteja marcado, senão meu argumento vai cair por terra, né? Mas costuma funcionar. Mas a gente tem como não é o all day que deixa ele infinito. Não é. Na dúvida, deixa aqui o ano 3000, cara, porque aí tá tranquilo. Boa prática. Tá, joga lá para frente que você não vai ter dor de cabeça. Perfeito. Aí, ó, nessa scheduler tem também uma lista relacionada chamada Shield Scheduler. O que é esse cara aqui? São os feriados. Assim, a gente tem alguns feriados aqui em São Paulo, por exemplo, que não vão ter lá em Brasília. Vai ter feriados em Brasília que não vai ter em Natal. Então, de novo, depende da proposta técnica do cliente. Eu já tive casos que o indicador era igual, era idêntico, mas só mudava o bendito do feriado. Então, a gente teve que fazer indicadores, regras de SLA diferentes, dependendo da localidade da pessoa. Isso pode ocorrer. E aonde que vai definir isso? Não é nem na regra de SLA, é na scheduler, tá? Então, tem essa tabela relacionada que é de feriados, e dentro dela, deixa eu entrar aqui... Deixa eu ver se tem algum feriado aqui já cadastrado. Enquanto o Lucas fala aí, eu vou complementar o que ele está falando. Não só pode ocorrer, mas como ocorre muito. Sim. E assim, tem uma outra coisa que é mais importante ainda. Essa tabelinha aí, ela precisa ser revisada anualmente. Porque, por exemplo, tem feriados que ocorreram em 2021 que, teoricamente, esse ano não vão ocorrer. Então, a gente está vendo aí, carnaval que foi antecipado. Então, assim, não é uma regra você criar ali, definir feriados e considerar que aquilo ali vai ser pro resto da vida. Essa aí, anualmente, você tem que... Começou o ano, vai lá, pega o calendário de feriados daquela localidade, ou enfim, né? E vai e revisa a tua tabela, porque senão você vai ter problema, né? Isso aí é experiência, eu já passei por isso. Vocês vão ter problema, vai chegar, por exemplo, um carnaval que era para estar todo mundo trabalhando, porque cancelaram o carnaval e vai estar parado lá, não vai ter SLA rodando. Então, um exemplo prático, pessoal. Vocês lembram quando, na pandemia, quando eles anteciparam vários feriados? Adivinha quem teve que ficar mudando lá? Então, assim, é algo muito crítico, cara. Assim, ainda bem que tem a função de você reprocessar o histórico, né? Então, você
esqueceu, não deu, tem como você reprocessar o histórico, tá? Não é aquela coisa que, se não for preventivo, ferrou. Não, tem como você, de fato, reprocessar a base histórica. Mas, para evitar dor de cabeça, é legal você ter essa tarefa que o Eric comentou. Tenha essa ação preventiva, entendeu? Tenha realmente isso no calendário, tá? Bom, abri aqui os feriados, que já está na instância pessoal da ServiceNow cadastrado, então tem o Natal, né? 24 e 25 aqui, né? Tem até a véspera do Natal aqui cadastrada, tem alguns feriados que não são nossos aqui, mas, ó, New York, Novo Ano, na verdade, né? Ano Novo. Então, assim, é simplesmente você clicar em New e cadastrar quando que esse feriado vai cair, de fato, nesse ano, e colocar, por exemplo, Natal. Ele, de fato, é uma data fixa. Você pode colocar que ele se repete anualmente. Tudo bem. Agora, tem feriados de carnaval, por exemplo, que realmente não tem como você prever, de fato. Então, realmente vai ter que ter essa tarefinha aí para vocês atualizarem frequentemente. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? O André colocou aí, né, que nível de permissão pode mudar esse status? Qualquer pessoa da equipe ou só supervisor? Eu acho que você está falando do incidente, né? Então, assim, geralmente a gente coloca algumas permissões somente para a operação mudar esse status. A gente não permite que o usuário que é do incidente mude o status, por exemplo. Então, a gente consegue colocar algumas barreiras para que quem solicitou não mude nada e não afete a operação. Acontecia muito isso, porque assim, a gente às vezes tem a noção que, abriu um incidente, uma mesma equipe vai ficar com o incidente até ele ser resolvido, concluído. Não, às vezes você tem uma equipe N1, que ela vai dar o primeiro atendimento, vai ver se aquilo realmente dá para resolver rápido ou não, tem o N2, tem o N3, então um vai designando para o outro. E às vezes em 2 horas de SLA isso quebrou, e isso movimentou por 2 times, a gente tem que fazer um trabalho de analisar quem for o maior ofensor dessa quebra de indicador. Então, tinha muita discussão em reuniões que uma equipe passou o chamado in progress, ou seja, passou contabilizando SLA, isso gerava muita briga, aí teve que fazer uma regrinha do jogo, só passa chamado on hold, sabe? Então, depende muito do time, depende muito do que foi acordado, depende muito da regra, mas acontece bastante, tá? Acho que é bom eu citar isso. Legal, vou seguir aqui então. Bom, estava falando do indicador de SC-Task, né? Muda a tabela, muda também a hora e o schedule. E aqui embaixo, a regra de início é basicamente similar à de incidente, porém, ao invés de new, é o state open, tá? Só muda a nomenclatura. Na pause condition, a gente tem aqui o state pending. E aí, se vocês lembrarem do incidente, ele tinha o status resolved, né? Na SC-Task não tem esse status, então não teria por que eu pausar. É um exemplo, tá? E para ele voltar, né, depois que eu coloco em pendente a tarefinha e eu quero retornar, né, não ter mais essa pausa, eu coloco open ou in progress. Então, na pause condition eu coloquei pendente, e resumir condition, sair dessa pausa, eu coloco open ou in progress, tá? Aqui eu estou definindo a minha regra. Tudo bem até aqui? Deixa eu fazer um parêntese aí, não sei se você vai falar disso, mas eu acho que a gente já pode entrar nesse assunto, porque a galera já viu muito essa parte de conditions aí. Lá, vocês vão lembrar, quando o Lucas mostrou a tela inicial dele ali, de a lista, né, a tabela, que ele mostra os SLAs, que ele falou da importância de cadastrar um nome coerente para você entender. Eu não sei se o Daniel Fraga está aí ainda. O Daniel Fraga está aí, ele não vai me deixar mentir. Cara, na instância da Globo, que era uma que a gente trabalhava lá, tinha um número, assim, enorme de SLAs. Então, cara, se ele não cadastrasse lá, né? Daniel, tu tá aí, não me deixa mentir, né? Era um Olha, número... eu reclamava das 7 mil linhas da Globo. Hoje eu administro 21 mil, então... delícia. 7 mil estava muito bom. Então, vocês veem que é uma coisa. Imagina 21 mil linhas desorganizadas. Ninguém vai se encontrar, né? Então, cara, é importante demais. E tem outra coisa que eu acho que é importante também demais, todo chamado que vai estar relacionado ao SLA, que aí o Lucas vai falar da Task SLA daqui a pouco, ele pode receber mais de um SLA. Então, assim, perfeito. Isso é uma outra coisa que vocês têm que estar ligados na hora de configurar aquelas regras. Se vocês tiverem regras conflitantes, o que vai acontecer
Na hora que bater naquela regra, a engine de SLA do ServiceNow vai atribuir 2 SLAs. Ah, mas é errado atribuir 2 SLAs? Não, às vezes a gente pode ter, sim, de maneira correta, 2 SLAs sendo atribuídos ao mesmo tempo. Eu posso ter um tempo de primeira análise, que é um SLA menor, que o Lucas falou ali, aqueles de 15 minutos, e tem um outro SLA já contando o tempo todo. Posso fazer, isso pode ser configurado, mas se for feito de uma forma que as regras sejam conflitantes, se vocês não configurarem isso bem, ele vai gerar uma série de registros de SLA vinculado para o registro de incidente, por exemplo, de forma incorreta. Então, tem que ter muita atenção na hora de configurar aquelas regras ali. E aí, pessoal, fazer um parênteses aqui, é muito comum pessoas que vêm de outras ferramentas ter a tendência de achar que é errado ter mais de um SLA. E não é, o Eric acabou de falar, mas a partir do momento que você tem mais de um, o que fica muito importante eu não quero usar a palavra liderança, mas assim, é meio que o coach. Essa equipe que está configurando isso tem que ensinar as pessoas a ler e tirar relatórios corretos, senão cada um tira de um jeito. Então, assim, tem um trabalho muito importante de configurar certinho, bonitinho, que é o que o Lucas está falando, mas uma vez configurado, sabendo que pode ter mais de um registro por cada ticket de cada tipo, depois vem um outro trabalho que é ensinar a ler. As pessoas não conseguem ler certo. Então, assim, são várias camadas para um assunto muito importante. Pessoal, assim, esse tema é muito importante porque experiência própria, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha indicadores internos. A equipe se colocava lá no indicador interno. E tinha um indicador do cliente, porque a gente tinha o Domain Separation e o cliente só enxergava aquilo que era escopo dele, tá? Aí parte desse princípio. Mas se a gente não tivesse colocado alguma sinalização na regra de SLA, na nomenclatura, assim, interno, e o nome do cliente no prefixo, eu não sei o que seria. O fato da gente ter colocado o prefixo, o nome da minha empresa, e o prefixo, o nome do cliente, mudou muito o cenário. E parece besteira, mas graças a isso a gente conseguiu automatizar muita coisa que era manual em Excel. Então, tenham muito toque no ato de definir a nomenclatura. E também, como o Daniel comentou, expliquem para as pessoas, deixem isso público, não retenham esse tipo de conhecimento. Expliquem o porquê disso, porque eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Tá bom? Ô, Lucas, antes de você continuar, tem umas perguntas aí no chat, mas eu vou fazer o seguinte. A gente está com o tempo da reunião, ele mata a gente em 1 hora, né? Então, a gente sempre tem isso, que aqui é de graça. Então, a gente usa o Meet mata a gente em 1 hora. Vamos lá. Estou jogando o link novo aqui já, aqui lá no grupo também do WhatsApp. Vamos migrar para essa outra reunião, para a gente não ser derrubado aí. E aí, quem mandou pergunta aí, eu vou copiar e colar as perguntas lá no novo chat. Pronto, não precisa mandar de Valeu, volta. pessoal. Eric e Lucas, eu agradeço aí. Eu não vou conseguir continuar provavelmente com vocês, mas parabéns aí, tá muito bom. Tranquilo. Valeu, Daniel. Até mais. Valeu, Daniel. Um abraço, cara. Até mais. A galera vai entrando aí, ô Lucas, você já pode ir olhando. Pode partir para outra lá. Vamos ver. Pode seguir aí, Lucas. Opa, voltei. Beleza. Você consegue ver o texto que já está aí? Que eu mandei, você não estava na reunião ainda, não sei se você... Deixa eu ver. Não, tá vazio aqui. Agora apareceu. Acho que o Matheus mandou aí. Qual a diferença entre o SLA e o OLA? Eles calculam coisas diferentes no null, a configuração é a mesma? Assim, você só define realmente o que significa cada coisa. O OLA foi definido na empresa anterior que ele era somente... geralmente assim, quando o cliente assina um contrato, ele tinha um período para entender se a empresa ia conseguir atingir o que era contratado ou o que não ia. Nesse período de 3 meses, não tinha nenhuma multa contratual.
Então, esse pré-período a gente chamava de OLA porque não tinha multa contratual, foi uma definição da minha empresa anterior. Após esse período, a gente colocava SLA, e aí era uma organização da empresa, mas a fim de tecnicamente calcular diferente ou não, é a mesma coisa. Tá bom? O André, é possível criar um disparo automático de e-mail com uma planilha para a equipe sempre que alguém criar ou alterar um SLA? É possível sim. Você conseguir, por exemplo, você conseguiria criar um flow para disparar isso toda vez que tivesse um update de uma regra. Mas assim, imagina um cenário que nem o Daniel comentou, 21 regras de SLA. Eu não sei se seria muito viável se isso fosse constante, né? Assim, toda semana, todo mês tivesse 1000 regras de SLA mudadas. A sua caixa de e-mail ia virar uma bagunça. O que eu sugiro é criar um relatório, um dashboard no ServiceNow, e esse relatório você até pode agendar para receber por e-mail, mas você receber de forma macro, não unitária. E aí facilitaria o seu controle. Tá bom? Consegui responder? Legal. Vocês estão vendo minha tela aí? Estamos vendo sim. Ok. Então, só finalizando o raciocínio da ST-Task, eu passei pela pause condition e a stop condition, só para finalizar o raciocínio, ele tem alguns status diferentes. A ST-Task que a gente fala muito de closed complete, closed incomplete, o usuário não passou alguma coisa, alguma específica, então foi encerrado incompleto, ou closed skipped, foi encerrado fora de escopo, tá? Então, são nomenclaturas diferentes, por ser uma tabela diferente, mas a lógica de cadastrar uma regra de SLA é similar. Você tem um ciclo de vida de um chamado, você tem que definir quando ele começa, quando que ele pausa, se for necessário, e quando que ele finaliza, tá bom? Criar o relatório da tabela de SLA e coloca condition de update, uma semana, por exemplo. Isso aí, Matheus. Aí a ideia agora é eu criar um incidente, eu criei um formulário bem simples aqui de geração de registro, e aí eu ia pegar exatamente no ponto que o Eric comentou. É normal, acontece ter duas regras atreladas ao mesmo incidente, tá? Então, vou criar aqui treinamento ServiceNow V1. A categoria, eu defini ali eu criei uma BR, né, uma condição, para ele definir que o network, a database, ele é sempre prioridade 1, para que atrele a minha regra nesse chamado, tá? Então, foi uma regra que eu criei só para esse treinamento, não tome isso como regra para sempre, tá bom? Vou definir database e vou submeter. Quando eu submeter, ele vai gerar um formulário. Deixa ele carregar. Esse formulário, ele tem alguns campos que eu não cheguei a preencher, porque eu não precisava ter preenchido no começo, mas o que é importante para minha leitura de regra? Deixa eu colocar a ligação. Eu coloquei a minha regra, como eu mostrei para vocês, para ela ler a prioridade 1, tá? Ler o momento de abertura, ler o status novo, tá? E aí a gente vai ver a primeira designação também. Então, esse formulário, se eu rolar para baixo, eu vou ter uma lista relacionada que se chama Task SLA. Ou seja, é uma tabela relacionada nesse formulário de incidente. Tá bom? Parte desse princípio. Aí percebem que ele atrelou duas linhas aqui. A primeira é a de reação. Ele está medindo o tempo de aceite do atendimento. A segunda é de resolução. Tudo bem, eu tenho uma coluna aqui que ele está falando que essa linha aqui é de response, e essa linha aqui é de resolution. Mas eu garanto que na geração de relatórios, ou quando você tivesse uma massa de dados muito grande, se você tivesse dois tipos de indicadores aqui de reação, essa nomenclatura ajuda vocês a diferenciar, tá bom? Então, o que eu tenho como proposta aqui? Eu vou passar por todo o ciclo de vida desse chamado e a gente vai acompanhando a mudança de alguns campos. Eu vou passar aqui primeiro o type, que é a de SLA, a target, response e resolution, e notem que o stage, essa coluna stage é a fase da regra de SLA. Quando ela começa, ela nasce como in progress. As duas estão contabilizando nesse momento. Eu tenho esse campo aqui, ó, essa coluna chamada has breached. O que ela está falando aqui? False. Ou seja, a minha regra, o tempo que eu defini para ela, ainda está dentro. Então tá false. Ele é binário. Notem aqui, ó, que eu tenho uma coluna business time left, ou seja, tempo restante para os negócios. Como eu tinha estipulado que essa regra tem 15 minutos, e ele já passou 4 segundos, ele arredonda aqui e fala que eu tenho 14 minutos restantes
para atender essa linha. Tudo bem? Na linha de baixo, a de resolução já é um pouco maior. Eu quero medir todo o ciclo de vida do incidente e estava na proposta que era 2 horas, então passou 4 segundos, ele arredonda aqui para 1 hora e 59 minutos. Tudo bem até aqui? E até legal... Lucas, pode falar. Só para recapitular, aquela primeira parte ali, o response ali, é aquele primeiro tempo ali que tem que pegar o chamado, que tem que... Isso. Pensa que assim, ó, te passei uma bola aqui, ó, joguei para você agora. É o tempo que você demora para pegar essa bola na mão, tá? Se você vai passar para alguém, vai ficar com você, é outro indicador. É só o indicador de resposta, é o quanto de tempo você demora para aceitar esse chamado. Beleza, Parece que não, mas esse indicador é o mais agressivo que se possa ter. Imagina que você é um time operacional, é o seu papel atender chamados, e você tem um backlog, ou seja, um histórico ali de... Cara, tem 20 chamados abertos ao mesmo tempo, e todos eles têm uma regra de reação de 15 minutos, entendeu? Assim, você tem que sair colocando em progresso em todos, e aí o outro indicador. Então, a gente tem algumas organizações que organizam isso dentro do time. Tem um cara para dar esse primeiro aceite e olhar, isso é complexo, isso é mais simples, falta o cara detalhar melhor, vou colocar em on-hold, definir para o cliente detalhar melhor. Então, esse tempo de aceite ele é um importante indicador para esse tipo de ação, tá bom? Beleza. Legal. Tem outras colunas aqui, por exemplo, essa, Business Elaborate. O layout dela, a visualização dela é diferente, é de percentual. Agora, como está começando a contar, ele não está aparecendo tanto, mas à medida que ele vai contando, ele vai ficando em verde. Quando ele der 100% aqui, significa que os 15 minutos foram atingidos. E aí, ele vira 101. E quando ele vira 101, ele fica vermelho. Ou seja, já passou do SLA e está quebrado. Então, você consegue se basear aqui para poder ter isso. O Estevão até deu uma dica aí, vou atualizar mesmo, que já deve ter passado um pouco mais de tempo e ele vai mostrar o percentual. Tá vendo? Legal. Que eu consigo exemplificar. Ele está em 29,77. Ele já está rolando. Quando ele chegar em 100, ele vai passar a ficar vermelho e vai declarar que isso daqui já era, violou. Isso aqui é importante para você fazer relatórios com base em percentual. Você quer definir um relatório para ele mostrar somente o que está acima de 90%, para alguém priorizar. É possível fazer isso. Beleza? Deixa eu contribuir aí com um negócio também, que eu acho que é legal. Muitas empresas usam esse primeiro SLA aí que o Lucas criou como tempo de primeira análise. Tá? Por que é feito esse tempo de primeira análise? É aquilo que o Lucas falou, às vezes o incidente ele é criado e é direcionado para o time errado, para o grupo errado tratar. Então, nesse tempo de primeira análise, o cara já olha isso aqui não é meu. Já encaminha o incidente, altera lá o grupo de tratamento para um outro grupo tratar. Porque imaginem o seguinte, pessoal, o incidente ele precisa ser tratado. Existe um cliente lá na ponta da linha impactado com alguma coisa que parou de funcionar, que ele precisa que funcione. Então, o quanto antes esse incidente começar a ser tratado, melhor. E aí, imagina, se nesse SLA de tempo de primeira análise aí, que é o de 15 minutos, o cara deixa isso, eu olho depois, né? A hora que der, eu olho. O cliente está lá parado esperando. E o pior, quando esse incidente transitar, aí que é o pior de tudo, para o outro time tratar, o cara não vai ter mais 2 horas para tratar, que é o segundo SLA, vai ter 45 minutos, 1 hora, que piorou para o cara que vai tratar, entendeu? Então, assim, não dá para brincar com isso. Esse negócio de SLA é sério demais, cara. E eu já vi, assim, problemas sérios com relação a isso, porque o cara recebeu o incidente no grupo dele, não olhou, né? Deixou o negócio lá, daqui a pouco eu olho. Quando foi olhar, viu que não era dele, mandou para o time depois tratar e não reinicia o negócio, entendeu? Está contando, porque o cliente está impactado. E aí o cara que recebe faltando 10 minutos para tratar, vai romper. E aí impacta naquilo que o Lucas falou, cara. Isso aí pode refletir em grana, em pagamento de multa. Então, assim, é um negócio muito sério a questão da SLA. Pensa, assim, um cenário muito chato que a gente tinha que tratar é quando você pode e sempre tem a possibilidade de uma operação receber esse atendimento e essa operação trabalhar em 24/7 e ela designar para uma outra operação que trabalha em escala comercial. Ou o contrário, a escala comercial recebeu esse chamado e ela passa para outra que trabalha 24/7.
o tempo muda, né? Dependendo da escala. Então, cara, assim, passar chamado quebrado para outra equipe, calcular essa responsabilidade, é uma série de fatores. Então, quanto mais redondo tiver as suas condições, quanto mais redondo tiver organizado a regra do jogo para toda a operação, melhor é. Porque é um tema que quem é cabeça-chave desse módulo tem dor de cabeça. Se a operação não estiver ciente dessa regra, vão questionar, vão falar que está errado, que não está correta a operação, e por isso que isso precisa estar divulgado para todos os times. Para não ter problema ocorrido, e se o cara que recebeu depois poderia colocar em hold, depois em progress ele reiniciaria a contagem. Então, assim, ele coloca um hold, mas ele teria que justificar isso, né? Ele não poderia colocar um hold e falar, tô colocando em pendente para que o SLA não seja prejudicado. Não pode. Ele tem que ter uma justificativa plausível para colocar em espera, tá? Porque, eu já vi muito. A turma faz um catálogo lindo, maravilhoso, 30 opções para o cara colocar. Acesso, banco de dados, solicitar pacote Office, não sei o quê. O usuário está no calor do momento, abre o primeiro que ele viu. Vai lá e abre. Aí ele abriu errado. Mas aí você não vai atender a demanda do cara que é tão crítico assim porque ele abriu errado? Ou você vai atender e você vai colocar alguma justificativa? Então acontece muito isso. E a SLA vai refletir o que o cliente abriu no formulário. É uma leitura de formulário. Se o cara abriu errado, vai calcular errado, entendeu? Então tem que realmente estar muito combinado isso. Beleza? Bom, deixa eu atualizar esse formulário. Acho que já quebramos a SLA de reação, hein? Deixa eu ver. Ó, tá em amarelo aqui, ó. Tá quase quebrando. Então, ó, vou colocar o status in progress. Percebam que eu tô atingindo... deixa eu colocar quem ligou. Vou colocar a Isabel aqui. Campo obrigatório. Vou salvar o formulário. Acabei de dar o aceite nesse chamado. Qual que era a regra do SLA de reação? Era quando eu colocasse em progress, ela ia parar. Então, a stage dela está completa. Atingi ela. Tudo bem, ficou em 61% do SLA, mas foi dentro dos 15 minutos prescritos, tá bom? Notem que a regra de resolução continua contabilizando. A minha regra para ela é medir todo o ciclo de vida do atendimento, tá? Então, vou colocar aqui um status on hold. Vou colocar que está guardando mudança, alguma mudança planejada que precisa ser executada. Vou salvar. E aí a minha SLA de resolução, ela pausa. A stage dela está pausada. Tá? É importante eu ter justificado aqui, né? Com hold devido treinamento ServiceNow. Justifiquei. Então, se uma auditoria pegar esse meu chamado assim, numa amostra, tá justificado. Estou dando treinamento. Por isso que eu coloquei um hold agora. Beleza? Vou colocar ela aqui agora. Vou voltar a tratativa dela aqui, ó. Vou colocar em progress. Dei um save. Ela voltou a contabilizar. Está em progress. Alguma dúvida em relação a esse ciclo de vida do chamado? Isso aqui é bem importante. Assim, se eu conseguir passar isso de maneira clara para vocês, eu fico muito feliz. Assim, meu objetivo do dia está atingido. Porque quando você vê isso pela primeira vez, fica um pouco difícil de distinguir. Por isso que eu quis trazer imagens bem no começo da apresentação, mostrar o que é um ciclo de vida de um chamado. Então, se vocês conseguirem pegar isso para quem está vendo pela primeira vez, né, conseguirem entender esse ciclo de vida, é bem importante, tá? Se tiver alguma dúvida. Tá tranquilo? Para ele ficar amarelo ali, né, aquele modelo do verde para o amarelo ali, é automático ou a gente consegue setar, tipo, tantos por cento, muda para amarelo? Tá. Isso daqui tem um cadastro por trás disso, é um comportamento padrão, é default, e ele geralmente fica em amarelo quando ele passa ali dos 60%. É possível mudar? É possível mudar, mas eu não recomendo mudar. Eu recomendo deixar da forma que a plataforma entrega mesmo para não dar problema em upgrade futuro. Então ele nasce como verde, quando ele passa do 60% ele fica em amarelo, e quando ele passa do 100% ele começa a ficar em vermelho. Tá bom? Tranquilo? Posso seguir? Manda bala. Beleza. Ó, vou fazer um negócio aqui, vou concluir essa regra de SLA, colocar como resolvida.
motivo por que foi resolvido. Tá aí aqui, Lucas, mas entendido, viu? Perfeito. Ah, Valeu. legal. Imagina. Ó, imagina que eu cadastrei errado essa regra aqui de reação. Eu não queria 15 minutos, não. Eu quero 5 minutos, tá? E esse chamado aqui, eu quero que ele seja de 5 minutos. Como é que eu faço? Vou acessar essa regra por aqui. Assim, pessoal, não estou me preocupando com o update 7, porque assim, isso que eu estou fazendo, considere que você está sempre na instância de desenvolvimento, tá bom? Alterar uma regra de SLA sempre na instância de desenvolvimento. Nunca faça isso em ambiente produtivo, tá bom? O chamado ele é criado em ambiente produtivo, então você vai atualizar essa regra de desenvolvimento, você sobe essa atualização para ambiente de homologação se tiver, senão você sobe direto para produção, e em produção você faz o reprocessamento da base se for necessário, mas atualizar a regra sempre em desenvolvimento, beleza? Então eu vou mudar aqui, ó, para 5 minutos, vou colocar 5 minutos aqui, vou salvar. Bom, mudei na nomenclatura, tá? Não deixar com 15 minutos, sendo que aqui é 5 agora. Salvei. Se eu não fizer nada, o chamado por ele estar resolvido, ele até mudou a nomenclatura, mas ele não mudou o cálculo dele, tá? Entenda a diferença. A nomenclatura está atualizada, mas o cálculo, naquele instante, ele permanece. Ele está estático. Para eu fazer com que ele reprocesse isso, eu preciso tomar uma ação. E para isso, a gente tem esse comando chamado repair SLA. Então, eu quero reparar essa linha de chamado, eu vou clicar, ok, e ele vai fazer um recálculo disso, né? Ele até gera algumas logs, vou fechar essas logs, e ó, como agora é o novo tempo de 5 minutos, ele recalculou, e ele considerou que eu passei aqui, ó, cheguei a 134% do que eu tinha combinado, né? Então, a gente tem essa possibilidade também. E até aproveitando que eu estou nessa tela, é o que o Eric falou. Para o mesmo incidente, eu tenho 2 regras de SLA. Essa tabela aqui, ela é a task SLA. Se eu agrupar por essa coluna, notem que um chamado só, um incidente só gerado, eu tenho 2 regrinhas. Então, assim, multipliquem isso aí, usem a criatividade. Imagine que eu estou com uma base aqui de 1 milhão de registros. Eu teria 2 milhões de regras de SLA atreladas a esses registros, tá? Então, dependendo do tamanho da instância, assim, a quantidade de clientes, quantidade de regras de SLA, essa base aqui, se você não faz uma query, um filtro para puxar, ela senta. Então, assim, tenta sempre fazer um dashboard quando você estiver começando. Porque, assim, quando você implementa a instância, ela tá crua, tá leve, tá linda. Então, você vai, às vezes, não vai ter esse hábito de criar queries bem restritas, últimos 2 meses, né, última semana. Geralmente você puxa tudo, porque você quer olhar tudo. Mas tem o hábito de olhar o último mês e setar. Olhar os 6 meses anteriores e setar isso. Não deixa livre, porque essa tabela geralmente tende a se tornar um monstrinho, tá? Ela fica realmente enorme. Tá bom? Chegou mais uma pergunta aí, ó, do Lucas. Deixa eu ver. Meu Ô, xará. Lucas, a próxima apresentação aí de SLA, tu vai fazer, hein, cara? Tem como criar um contador de tempo de serviço, ou seja, sem estimar a quantidade de dias ou de horas, apenas criar as condições de início e fim? Tem, você criaria uma regra de SLA, colocaria o tempo de início e de fim, e colocaria qual condição para ela. Então, ou seja, você está criando uma regra de SLA somente para essa sua necessidade. Imagina que você pertence ao grupo Service Now Treinamento na instância. Você cria uma regra para olhar sempre esse grupo Service Now Treinamento, toda vez que ele abrir e fechar. Então, criou lá o seu indicador, você consegue monitorar ele. Tá bom? E... Como é que é? Prometo que minhas fichas acabarão. Boa. E aí, por fim, o que eu queria mostrar também é esse relacionamento aqui, ó. Opa, dedo nervoso, cliquei no lugar errado, deixa eu voltar. Show Schema Mapping.
Ó, a gente tem um relacionamento de tabelas aqui na ServiceNow, que é o seguinte. Essa tabela de Task SLA, ela vai mostrar o chamado relacionado à sua respectiva regra de SLA. Esse é o objetivo dessa tabela. Se você quer fazer um report no dashboard com base nessa tabela, olhar as SLAs por chamado, é essa tabela que você utiliza, tá bom? Se você quer olhar somente os chamados, não olhar a regra de SLA, ou seja, aparecer um incidente em uma linha, não aparecer 2 incidentes repetidos porque ele tem 2 regras de SLAs atreladas, é a tabela Task que você utiliza. Ela vai mostrar os chamados de forma distinta, única. Beleza? Então, quantidade de chamados criados na última semana. É essa tabela que você utiliza, porque essa daqui vai poder duplicar. Ou você cria alguma regrinha nessa tabela para ele não trazer duplicado, né? Você coloca alguns critérios de visualização. Relacionado a essa tabela Task SLA, tem a Scheduler também, que é onde você cadastra se é 24/7 ou 8/5, ou alguma outra escala que o cliente queira. E tem a SLA Definition, que é aquela que eu mostrei onde a gente cadastra. Então, percebem que para cada necessidade tem uma tabela diferente, porém todas elas estão relacionadas. Às vezes, quando a gente vai fazer um curso, algo assim, isso não fica tão claro. Mas quando vocês passam a entender isso, na ServiceNow tudo fica mais simples de ser sanado, né? Então, para cada tipo de necessidade, cada tipo de dashboard, é uma tabela que você vai utilizar diferente. Beleza? Bom, eu passei por tudo que eu queria mostrar para vocês. Aí, estou aberto a dúvidas, sugestões também aí para a gente tratar, tá bom? E aí, galera, perguntas? Cara, eu ainda quero muito deixar o Business Electric Time dinâmico, velho. Na boa. Ah, tá. Essa necessidade aí é... Não, mas na verdade ele é dinâmico. Tu é que ele fique rodando ali na tela, que você fala? Não, é porque, veja bem, por exemplo, se eu quero a minha SLA 5 minutos e outro com 5 minutos em 1, outro com 5 minutos em 2, isso é um exemplo lá no projeto que eu e Fabinho estamos, né? A gente vai ter que criar ali por cima pelo menos mais 90 SLAs. E aí a variação é sempre muito mínima. E aí a gente tinha até conversado com o Lucas sobre se a possibilidade de uma única SLA, tem uma única SLA e esse Business Electric Time... mudando. Isso, ser dinâmico de acordo com a solicitação, né? Do item escolhido, na categoria escolhida. E aí meio que não dá, né, aparentemente. Ele quer fazer uma PROC V nesse campo aqui, ó. Dependendo de tal condição, atingir tal SLA. Eu entendi. Mas aí você tem que pensar o seguinte, Estevão. São os acordos, cara. Pensa no processo, não pensa no SLA. Existem acordos que foram firmados. Ó, se for tal condição, tem que ter 5 minutos. Se for tal condição, outro acordo tem que ter 5 minutos e 1, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tenta transferir uma solução para dentro da plataforma que não existe no mundo real, entendeu? Assim, existem os acordos, existe o contrato firmado ali, às vezes é um papel que está assinado, e aí a gente quer transformar 10 papéis em um só aqui dentro. Então, assim, no meu ponto de vista, tem que criar mesmo vários SLAs, de forma organizada. Eu queria falar uma outra coisa aqui também, que agora, deixa eu tentar me lembrar, que era mesmo, Estevão trouxe essa aí, Pode ir falando aí, Lucas, se quiser, que eu vou tentando lembrar aqui. Não, tranquilo, eu estou mostrando para o pessoal aqui, gerando um relatório com base na tabela de SLA, né, chamada atrelado por SLA, para vocês verem. Ô, Lucas, boa noite, aqui é o Augusto, tá ouvindo? Boa noite, tô sim. Quando você começou a usar o ServiceNow, essa plataforma, você teve muitas dúvidas? Foram aparecendo as dúvidas e você foi tendo uma autodidática ou você teve bastante ajuda de outros profissionais lá nessa plataforma? Assim, Augusto, eu cheguei num momento que a empresa já estava aspirando a mudar. Tinha um ponto focal na época, mas infelizmente o ponto focal resolveu aceitar uma outra proposta e acabou caindo essa responsabilidade no meu colo. Não foi uma maneira ideal, né, boa de acontecer.
Mas eu sou grato, porque, assim, foi um conhecimento que eu, de fato, assim, eu tive que procurar muito na comunidade, como a plataforma estava sendo implementada na minha empresa, tinha uma consultoria prestando suporte, mas essa consultoria é limitada, tinha alguns serviços mais críticos, então o tempo que eu tinha com essa consultoria era muito escasso. Então eu tive que realmente, buscar comunidade, buscar vídeos, e tem coisa que não tem pronta na internet, você realmente vai ter que pesquisar um pouco, testar um pouco. A gente errou bastante no começo, natural, como eu comentei. Quando você não coloca nenhuma condição no início da regra, ela tende a atrelar tudo. Então, acontece isso. Mas o fato da ServiceNow ser tão simples algumas formas de se fazer, por exemplo, relatórios, permitiu que fosse mais rápido essa curva de aprendizagem, né? Não fosse algo, nossa, demorei 1 ano. Não, foi questão de semanas que a gente foi pegando um jeito. Então, a primeiro momento pode parecer algo muito complexo, mas quando você começa a ter familiaridade, né? Por exemplo, a planilha que o Eric mostrou aí, começa a entender realmente como as coisas funcionam, você vai notar um padrão de tabelas, de campos, e esse padrão vai começar a ter mais, você vai ter mais familiaridade de aprender coisas novas também na plataforma. Obrigado. Eu vejo que essa plataforma, assim, praticamente quase um framework, né? Total. Eu estou entrando nesse mundo do ServiceNow agora, estou até começando a estudar. E vamos lá, vamos acompanhar aí esse grupo, acompanhar vocês e as dúvidas que foram aparecendo no meu dia a dia, vou tirando com vocês. Pode manda lá que a galera tá no grupo, já responde. Conta com a gente, cara. Vai dar tudo certo, sempre dá. Isso aí. Eu não me lembro aqui, galera, acabei esquecendo do que eu ia falar. Deve ser por causa dos 6h24 da manhã que eu acordei hoje, então já tô... Nossa, já tá pregando os olhos, né? Já tá pregando... O que eu falei para ver se dá um insight aí para você. O Estevão mandou essa daí, eu fui responder a dele, esqueci a minha, mas tá bom. É constante, quando lembrar, manda lá no grupo lá que a gente... Enfim. Mas e aí, galera, mais alguma pergunta? A gente já está aí fechando mais ou menos o tempo, né? Que a gente coloca normalmente 1h30, entre 1 hora e 1h30, a gente já está indo para o final, mas dá para fazer aí mais uma pergunta se alguém quiser. Senão a gente já vai passar aí para o... Quer mostrar esse relatório aí, Lucas? Falar dele? Eu fiz aqui, ó, a tabela que eu estou pegando, né? Tá explicando aqui. Eu estou dentro do módulo de criação de reportes na plataforma. Se vocês forem pesquisar, ele fica aqui, ó. Report, Create New, tá? Dentro dessa aplicação, é nesse módulo aqui que eu clico. E o que eu estou mostrando aqui, né? Tem um campo name, tem um tipo de source type, estou falando aqui que é uma tabela, e eu estou trazendo aqui a tabela task SLA, ou seja, chamados por regra de SLA, tá? Coloquei aqui um tipo pivot table, para quem não conhece esse termo, ele cruza linhas e colunas, para ter uma visão cruzada. Criei uma condição para ele trazer todas as regras de SLA que contém ServiceNow, foi o prefixo que eu coloquei no começo. E aqui tem uma visãozinha de dinâmica. Então eu consigo saber, deixa eu colocar aqui a coluna has break. Ó, então eu consigo saber, né, que eu tenho 2 regras de reação que estão falsas, ou seja, tá dentro do SLA, e eu tenho uma aqui que está verdadeira. Se eu clicar aqui, ó, consigo saber qual que é esse cara. É esse incidente aqui, ó. Ele está violado. Por que ele está violado? Foi aquele caso que eu mostrei para vocês, né? Eu mudei a regra de SLA para 5 minutos e ele ficou violado. Tá? Então, é bem simples de criar relatórios quando você adota um padrão e é bem simples de entender também. Beleza? Alguma dúvida aí pelos pontos que eu passei? Estou à disposição também, se lembrarem de alguma coisa, tá? Conta comigo aí. Tem uma do Luiz aí, a última, pra gente fechar aí, ó. Tá, o ponto mais marcante e mais difícil é o aprendizado. Cara, foi quando a gente tinha 9.000 regras no Remedy TSC2, os campos era tudo diferente, a condição da regra era tudo diferente, e a gente tinha que colocar esse ServiceNow.
não era só eu que tinha que cadastrar, tinha um time ali, né? Tinha várias pessoas que já estavam habituados. Mas a mudança de cultura para algo que já estava pronto, já estava redondo, não estava funcionando, para você mudar para ServiceNow, foi difícil. Deu tudo certo? Deu, mas foi um ponto marcante que eu tive, porque assim, me colocaram para aprender o módulo de SLA da ServiceNow, continuar trabalhando, fazendo o que eu fazia, e ainda ensinar a galera, né? Me colocaram para fazer esse papel, mas eu não sabia tudo. Então foi marcante para mim, porque realmente me tirou da zona de conforto, eu tive que pegar rápido, ensinar rápido, o que eu não sabia eu tinha que pesquisar, mas deu tudo certo. Mas foi marcante para mim, cara, nessa parte de SLA. Boa. Bom, galera, então já caminhando aí para o fim, né? Eu quero primeiro aqui, antes da gente fazer os próximos passos, quero agradecer ao Lucas pela disponibilidade aí, né, de ter vindo trazer um conhecimento importante demais para quem vai trabalhar com ServiceNow. E assim, às vezes o desenvolvedor ele nem chega no nível de configurar o SLA, né? Tem um time lá que administra a plataforma, enfim, que vai fazer essas configurações, mas é importante demais a gente saber como é que funciona isso, porque às vezes a gente vai ser alocado num time de sustentação, e aí quando acontece um erro, um problema em SLA, a gente precisa saber resolver. E muitas vezes a gente vai ser o cara mesmo que vai configurar o SLA para uma nova demanda. Então eu quero, como o Estevão trouxe aí, eu tenho novos acordos ali firmados e a gente tem que criar esses SLAs, então a gente precisa saber criar também. E eu acho que hoje, cara, você mandou bem pra caramba aí, conseguiu desmistificar mesmo SLA. Muita gente tem medo de SLA e, pô, a gente não precisa ter medo dele, precisa saber como é que faz. E hoje, eu acho que até quem não conhece ServiceNow, né, entendeu como é que a coisa funciona. Como que chega lá, como vai aplicar isso, talvez não saiba, mas olhando para o SLA, entendeu o passo a passo ali que é bem tranquilo de fazer. E aí, cara, obrigado. E, assim, com certeza a gente vai ter outras sessões, né? Pode ser que a gente tenha outras de SLA mais para frente. E se você puder e quiser, a gente vai estar aqui sempre de portas abertas para recebê-lo. Com certeza, conta comigo aí, pessoal, corrente do bem. O que eu souber, a gente conversa, vou aprender muito com vocês e tamo junto. Boa. Tem uma coisa que eu sempre faço aqui, que é a sessão network, que é importante demais, né, cara? Quem não tem LinkedIn, já pense em criar um aí, né? Eu peguei o LinkedIn do Lucas lá, e aí eu vou falar uma coisa também, uma curiosidade aqui, cara. Eu também tenho o Pires no nome, né? Apesar do meu nome estar como Eric Elias, você é meu parente aí, distante. Qual que era o nome de guerra lá, ô Eric? Era Elias, mas Elias. é Pires Elias, meu nome. Então, assim, o Pires é da minha mãe, família da minha mãe. Então, eu também sou Pires. E eu boto aqui, né, o LinkedIn tô botando o LinkedIn do Lucas, vou colocar o meu também, tem uma galera chegando, eu descobri agora que eu não tinha o Lucas como meu contato no LinkedIn, isso é legal, tá vendo? Até uma network para mim, já pedi para conectar lá. Olha. E tô mandando o meu aqui também. É engraçado que a gente, né, curte e comenta, porque muita gente como primeiro contato ali, e aí eu descobri que não era o contato do Lucas, lá tá o segundo, tá vendo? Caraca, eu achei que eu já tinha conectado. Eu mandei ali a solicitação para você, talvez não tenha aparecido aí, enfim. E aí, galera, é legal vocês, né, se conectarem, começarem essa rede de conexões, cara,